nosso carro de teste da semana é o novo Hyundai Creta, nova geração. Aliás, a nova geração do Creta na versão Platinum. A gente falou de um deles logo do lançamento, logo na sequência, e como a gente viu, o mercado aceitou muito bem esse modelo, tanto que o Creta é o segundo SUV compacto mais vendido do segmento. Saudações, pessoal! Bom, semana de testes com o Creta de nova geração, na versão Platinum. Nós testamos um deles, foi logo após o lançamento. Ele ainda, eu até comentei, vamos ver como o mercado vai aceitar, o que o mercado vai achar, como que o público, de modo geral, vai reagir. O público que eu digo é o público que consome, né? Isso é uma coisa bacana, uma coisa interessante para comentar, de análise de carro, é você entender como o público que consome vai aceitar um novo produto, não exatamente o público que comenta na internet, de modo geral, que tem consumidores e tem não consumidores. Então, logicamente, o que interessa no fim para a marca é quem compra o carro e não exatamente quem compra carros de outra marca e não compra Hyundai, ou que eventualmente não compra nenhum desses carros ou não compra carro novo. Então é meio curioso, né? De qualquer forma, ele é um carro que surgiu quando esse design apareceu inicialmente. Lá fora ainda, as pessoas perguntaram muito, né? Pô, mas foi uma coisa meio diferente. O design da dianteira, da traseira. Uma coisa curiosa é que a gente olha a dianteira, essa versão Platinum é mais completa, então tem esses detalhes cromados, né? O H aqui da Hyundai em destaque. Mas uma coisa que eu acho bacana desse design, ele é um design um pouco diferente realmente, até estranho dependendo do seu ponto de vista, mas tem umas coisas legais, pensando fora da caixa do design. Realmente esses faróis bem integrados, tanto na dianteira quanto na traseira, eu acho que é um detalhe legal, são detalhes interessantes em termos de design, em termos de desenho, você pensar do lado do cara, do ponto de vista do cara que fez o carro, que pôs na prancheta, lá no computador, enfim, que teve essa ideia inicial. Isso eu acho legal, tá vendo? Ó, ele tem um DRL aqui em cima e o farol aqui embaixo, bem posicionado também. Essa é a versão Platinum, então tem várias versões, inclusive N-Line com motor 2 litros, rodas maiores, quero testar um deles. Nós temos aqui rodas de 17 polegadas, que são bem acertadas. Eu até estava comentando outro dia com um outro conhecido, como as rodas cresceram. Na verdade, assim, como as rodas diminuíram, entre aspas. Na verdade, o que cresceu foi a caixa de roda. Você pega esse carro, até falando novamente em termos de design geral, ele tem aquele desenho na frente, então ele vem fazendo um desenho, termina aqui atrás, né, depois a coluna C, e justamente ele tem um desenho que deixa a carroceria um pouco mais abaulada. Isso é uma coisa curiosa, porque casa bem com a ideia do desenho da traseira, quando a gente fala aqui justamente do conjunto óptico traseiro. Por isso que eu falei que em termos de design geral, ele é um carro bem acertado dentro da proposta dele. Você pode até não gostar, enfim, de algumas coisas, mas dentro do design ele se explica todo, e isso é bacana. Até essa parte aqui, ó, do desenho da linha de cintura que vai subindo. Então é bacana essa questão do design. Inclusive vocês já viram aqui no canal um vídeo sobre o lançamento do novo Ford Territory, e lá eu falei com um designer da Ford. A Ford tem uma equipe de design aqui no Brasil com 1.200 pessoas, é bem interessante, engenharia e design. Mas o pessoal sugeriu outro dia fazer um vídeo sobre design, falando sobre design. É um tema que eu acho bem legal, né? Apesar, logicamente, de conhecer um pouco, eu acho o design clássico, atual, bem interessante. Eu acho sempre legal falar sobre isso. Muito bem. Porta-malas, nós temos uma capacidade de 422 litros, razoável para a proposta do carro, né? Proposta familiar. Eu acho que nessa faixa de preço talvez pudesse ter um fechamento elétrico também do porta-malas. Aqui, essa versão também tem as maçanetas cromadas. Temos aqui falando de espaço interno, uma coisa que eu gosto desses Creta é justamente o estofamento marrom. Eu acho que é um toque, tem muito plástico, como todos os carros, mas eu acho que é um toque diferente que fica. Como sempre, a toalhinha do Porsche, né? Ele, apesar de não mexer, não babar nada no estofamento, mas é um respeito em relação a outros colegas que vão usar o carro depois, é o carro da frota de imprensa. Aqui a gente tem saída de ventilação, uma entrada USB, o teto panorâmico. Eu já gostei mais de teto panorâmico, viu? Esse aqui é um opcional. Eu estou gostando mais de teto solar só agora, porque na prática eu uso ele até aqui, né? Mas enfim, tá aí. É uma opção bacana também. Falando de espaço interno, a gente nota que eu tenho um 1,70, como vocês sabem,
Outra coisa também do design, olha só, o desenho dele, né, você vê, ó, tem uns bons centímetros aqui, acho que mais de 10, seguramente, para o teto, ou seja, a pessoa até mais alta consegue sim encontrar bem aqui. É um carro basicamente para levar mais 2 pessoas, uma terceira, só se for uma criança, porque tem um túnel aqui também, tem um ressalto, apesar de não ter tração dianteira e tudo mais, mas 2 pessoas adultas vão com conforto aqui atrás, ou talvez uma criança aqui no meio, mas de modo geral, 2 adultos. Aqui nós temos a chave presencial, uma coisa muito útil, né? Falei do marrom, olha só, até no tapete tem o Creta ali em marrom, bonito. Bancos bem acertados também, dentro dessa proposta do carro. Aqui, ó, nós temos o botão Start Stop, fica desse lado. E que os avisos gerais de manutenção, enfim. A primeira coisa que eu gosto nesse carro, isso é uma coisa legal que a gente vai ver guiando, que vocês vão poder notar também. Esse volante de 4 raios tem uma pegada muito boa, é uma característica que eu gosto muito do Creta de nova geração. É um carro, ele tem um volante, tem uma pegada muito legal, né? Então ele tem aqui as opções dinâmicas, aqui você verifica no painel a questão do consumo, ó, parada automática, informa do trajeto, abastecimento, enfim, e o velocímetro digital. Então traz essas informações aí para o motorista. Aqui nós temos a multimídia, Apple CarPlay e Android Auto com fio. A multimídia, eles têm um Blue Link, que você é aquele aplicativo que você consegue monitorar o carro por fora, pelo aplicativo, muito útil, muito bom. Ar-condicionado não é de 2 zonas, de uma zona só. Carregamento por indução, 2 entradas USB, e aqui o câmbio de 6 velocidades. E um detalhe interessante, ó, aqui nós temos algumas opções. Ventilação de banco, acho uma das coisas mais legais também, muito útil nesses dias quentes. Auto Hold e o Start Stop. Aqui, por fim, câmera 360, outra coisa que eu gosto muito. E, curiosamente, os carros que a gente testou, como eu falei há pouco, os últimos, trazem a câmera 360. E aqui no cofre do motor, olha o que eu falei outro dia de acabamento, que eu sempre comento das marcas. As marcas não trazem, não colocam mais acabamento nessa parte do motor, mesmo nessa faixa de preço. E aqui a gente tem, no cofre do motor, sobra espaço, né? Um motor tricilíndrico, que equipa também outros modelos do HB20, outras versões, 120 cavalos, tanto utilizando etanol quanto gasolina, e 17,5 kgfm de torque. Muito bem, Hyundai Creta, nova geração, versão Platinum. Saindo aqui, gravando com mais alguns foras de série. Aqui a gente tem uma boa característica desse conjunto mecânico. O motor tricilíndrico turbo tem respostas bem ágeis. Mesmo no caso aqui, você fala, é um SUV, um carro maior, entre aspas, né? Mas enfim, as respostas são boas, são ágeis, são rápidas dentro do que se espera. Uma questão curiosa é que esses motores tricilíndricos, eles têm um funcionamento um pouco mais áspero. Eu já falei isso em outras matérias, é muito engraçado você observar. Os da Volkswagen eu acho um pouquinho mais áspero até do que esse até que é mais, né? Mas é engraçado, como nota se for dirigir algum, como eles são um pouco mais, né? Parece que estão sempre um pouco acelerados, de certa forma. De qualquer forma, o Creta, então, desde que ele chegou ao mercado nessa nova geração, ele realmente, a Hyundai não tem o que reclamar. É um carro que tem um número de vendas muito interessante. Logicamente, quando a gente fala de Creta, a gente está falando também da versão anterior, que continua sendo vendida, o que acaba sendo interessante para a marca, porque eles acabam tendo uma gama de opções maior, inclusive uma gama de preços também mais interessante para mostrar para o consumidor. E a outra geração, carro mais antigo no mercado, mas por outro lado tem boas qualidades também. Então, digamos assim, é bom, a pessoa tem opções. Mas falando especificamente dessa nova geração, eu mostrei o estilo, falei das características gerais. É um carro que me agrada de maneira geral. Eu acho que ele acaba, inclusive, também no mercado, né? Afinal, o Creta, somando as versões, é o segundo. Mas, por outro lado, se você analisar bem, ele é o segundo
e é uma segunda colocação bem tranquila, né? Então eu acredito que ele esteja realmente numa posição sossegada de mercado, né? O T-Cross é o primeiro e o Creta na segunda colocação. E também uma coisa que eu acredito que tenha comentado há pouco, é um carro que a gente acaba vendo em grande quantidade. No meu prédio mesmo tem 4, 5 Creta nova geração, ou seja, dá pra ver que eles estão aí tendo bons números de venda. Conjunto motor e câmbio, então, satisfatório. Eu quero pegar o N-Line pra gente falar do 2.0, tem uma curiosidade para guiar esse carro também. Falando agora da questão de consumo e preço. Bom, então só antes de terminar, impressões dinâmicas no sentido da conjunto de suspensão, bem acertado, roda 17. Eu lembro que roda 17 era uma coisa grande nos anos 90. Você olhava, né, um Audi S3 tinha rodas 17, você falava, nossa, como ficar grande na caixa de roda. E a gente sabe que atualmente a 17 são rodas pequenas, entre aspas. Aí em relação a outros modelos ou outras opções de mercado. Mas a suspensão é bem acertada, um carro feito para andar aqui também dessa forma, eu digo, o acerto aqui com a fábrica e tal. Então é um carro que tem um desempenho satisfatório, um acerto dinâmico também, quando a gente fala das nossas ruas lunares, nosso asfalto lunar. É um carro que tem um acerto bom em termos de conforto também, dentro da proposta dele. Uma questão curiosa é sobre o consumo de combustível. É engraçado porque esse carro é flex, então ele tem 120 cavalos com gasolina ou com etanol. Uma coisa que eu gosto é isso aqui, vocês estão vendo aqui no painel, olha que legal. Essa câmera 360, ela ajuda muito como um inibidor de ponto cego, um aviso de ponto cego quando você dá seta. É bem prático. Não é o aviso de ponto cego convencional, que acende a luzinha, mas ele ajuda também. Questão de consumo, com etanol, nós tivemos uma média, aqui ó, vou mostrar para vocês agora, 8,8, a melhor média deu 9,4. Particularmente, acho uma média elevada. Como eu falei, está abastecido com etanol. Eu acho que o etanol não é vantagem. A gente sabe que o etanol ele acaba tendo consumo maior. Eu particularmente, se cuidasse da frota de imprensa, abasteceria com gasolina, conseguiria em médias melhores, porque são carros de avaliação. Mas a melhor média assim ficou 9, 9,5, 9,4 por aí. Então eu acho que é uma média elevada quando você pensa num carro tricilíndrico com turbo, e 1 litro, né, quase 999, 998 centímetros cúbicos de deslocamento. Então eu acho que é uma coisa que poderia melhorar, né? E com gasolina deve dar uma melhorada. Vamos ver no 2.0 qual que é o consumo. Fora isso, comunicação motor e câmbio bem rápida, tem um pequeno turbo lag, como todos os carros turbinados, né? Você acelera até aquele tempinho, é rápido, mas é um turbo lag pequeno para te responder. Nada que atrapalhe, né? Claro, muitas vezes ele volta até para a primeira marcha, quando você está numa subida mais íngreme, por exemplo. Mas uma outra questão agora para a gente fechar, falar de preço, questão de preço. O preço é algo que está aparecendo aí na casa dos 157 e pouco, porém essa versão Platinum, abaixo dessa tem a versão Limited. A Limited ela tem praticamente os mesmos acessórios, só que acima dessa Platinum que a gente tem, nós temos uma opção que traz o pacote de segurança da Hyundai, que realmente faz muita diferença. É frenagem autônoma, é a frenagem na ré, né, quando você dá ré, do tráfego cruzado. Ou seja, eu acho que o valor dessa outra versão, R$2.000 a mais, pouco menos de R$2.000 a mais, compensa, realmente compensa mais do que você pegar essa versão Platinum nessa configuração aqui. Eu preferia comprar realmente a outra, um pouquinho mais, você compra um carro com um pacote de segurança mais interessante. Fora isso, tem o Blue Link, que eu já comentei aqui, baixa o aplicativo e dá para configurar e poder acompanhar as coisas, né, as questões do carro através do seu aplicativo, que é bem prático,
né, nos dias de hoje. Muito bem, frio, né, aqui em São Paulo. Obrigado pela audiência aqui em São Paulo no geral, né, que a gente está aqui na Castelo. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, nos falamos. Mas ó, uma coisa que eu gostei muito, eu comentei ali do volante, é um carro bem agradável para andar em estrada. Você consegue, apesar do consumo de combustível não ser lá essa maravilha, mas é um carro que me agrada. Eu acho ele bem acertado. E esse volante, como eu falei, tem uma pegada muito boa. Obrigado, pessoal, pela audiência. Um abraço a todos. Nos falamos. Até a próxima avaliação do Garagem Daily Driver. Até mais.